Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, tudo bem com vocês? Então, nós estamos iniciando mais uma aula de filosofia, de filosofia com o professor Vandinho, como vocês costumam chamar, não é isso? Então, vocês se lembram, né, que nas aulas anteriores nós fizemos toda uma recordação, né, vamos dizer assim, fizemos uma trajetória do início da filosofia na Grécia Antiga. Falamos o que era filosofia, conversamos sobre os primeiros filósofos. Pois é, hoje nós vamos dar mais alguns passos. Nós vamos entrar num assunto diferente, num tema diferente na nossa disciplina de filosofia, e é o tema do conhecimento. Aí você pode estar se perguntando, Vandinho, conhecimento? Mas a filosofia fala do conhecimento? Não sei se vocês se lembram das nossas aulas passadas, nós comentamos que a filosofia ela é uma busca pela sabedoria, né? A palavra grega filosofia, ela quer dizer isso, amor à sabedoria. E aí se a gente pega a palavra sabedoria, a palavra conhecimento, né? A gente vai ver que uma, na verdade, é um tipo de sinônimo da outra, né? Então, falar de sabedoria, falar de busca da sabedoria, no fundo, é falar de busca pelo conhecimento. A filosofia busca o conhecimento. A filosofia fala sobre o conhecimento. Então, nessa aula de hoje, você vai me acompanhar nessa reflexão, a reflexão do conhecimento. Então, acompanhe aí, vem comigo. Então, pessoal, como eu estava conversando com vocês, né, então nós vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento. E aí, como eu disse, né, que o conhecimento ele tem tudo a ver com a filosofia, né, porque a filosofia ela é a busca da sabedoria. E essa sabedoria, como eu já disse para vocês, ela pode ser entendida também como conhecimento, ela pode ser entendida como um sinônimo de conhecimento, não é mesmo? Não é verdade? E aí, meninos e meninas, né? O que acontece? Para o nosso início de conversa, eu vou apresentar para vocês um MC, o MC Cheg, que é um MC português, e ele fala numa música sobre conhecimento, né? Então ele vai nos ajudar a entender, a começar, né, esse tema do conhecimento, a refletir sobre esse tema do conhecimento. Vamos dizer assim que essa música do MC Cheg, né, esse hip hop dele, é como um aperitivo para o nosso início de conversa, né, para nossa reflexão sobre conhecimento. Então acompanha aí, vamos ver se você vai gostar. Não sei qual é o Deus que tu rezas, nem sobre o que manifestas. Deixa o conhecimento entrar em ti como o som de uma orquestra que toca melodias em plena sintonia. A prática iguala-se à teoria, pelo menos por um dia, onde a brisa é mais serena e o furacão mais violento. Dançam entre si à luz do conhecimento. Esquece o profano e o satírico, o real e o empírico. Esquece tudo que te rodeia e abre o teu espírito para esta nova odisseia. Cantos encantados como sereias, aprende a conhecer o que receias, tenta compreender o que odeias. E talvez aí estejas realmente preparado para entrar neste novo mundo que acaba agora de ser encontrado entre as galáxias mais distantes, por entre mares e desertos. E quando lá chegaste, vais ver que sempre estiveste tão perto. Faltava-te apenas informação e conhecimento. Não te contentes as coisas por fora, tenta ver as coisas por dentro. O que eu trago, o que é o movimento, o que é, tu já sabes, é o conhecimento. Então vê a forma que eu canto e que eu faço meus versos, que a minha música te leva a um novo universo. Porque eu trago, o que é o movimento, o que é, tu já sabes, é o conhecimento. Então vê a forma que eu canto e que eu faço meus versos, que a minha música te leva a um novo universo. Entre folhas e canetas, palavras voam com borboletas, trazendo a primavera a este planeta. Floresce a flor do conhecimento à medida que o vento sopra ao ritmo de batidas e rimas, instrumentos e bailarinas, tornando qualquer beco e esquina no anfiteatro desta ópera. Falar em todos os dialetos, caber em todos os alfabetos, tornar o longe mais perto, abrir o que não está aberto. Palavras são palavras, cabe ao homem escrevê-las certo. O discurso é direto ou indecifrável como códigos. Letras são as notas neste universo melódico de linhas de pautas encantadas como toques de flauta. Revoltuam como astronautas sobre uma população exalta de criminosos e polícias, realidades fictícias, verdades que não se conhecem, mentiras que são notícia.
Com isso tudo, eu respondo que a minha perícia, a música torna-se imortal, como na cultura egípcia, é passagem para um outro mundo, como nunca viste antes, mas eu mantenho entretido entre vocais e consoantes que chocam entre si, como esposas e amantes, rasgam o escuro do silêncio, como o brilho de diamantes. Eu mantenho disperso entre o sentimental e o controverso. Eu tenho maior orgulho de pertencer a este universo de homens fugitivos, livres e criativos, respiro ideais combativos que não vêm em livros, porque eu trago o que é o movimento, o que tu já sabes. É o conhecimento, não vê a forma que eu canto e que eu faço meus versos, que a minha música te leva a um novo universo, porque eu trago o que é o movimento, o que tu já sabes. É o conhecimento, não vê a forma que eu canto e que eu faço meus versos, que a minha música te leva a um novo universo. Entre frente a liberdade e então luto para ser livre, preso nesta sociedade, procuro o que nunca tive, o sonho deste rapaz em conflito com o que a vida lhe traz. Então eu paro para a guerra, mas com os olhos na paz, projetando como catapultas, palavras sábias e cultas, tu deves conhecer melhor este tipo de música que insultas, viagens, imagens e sons em diferentes escalas e tons, atitudes e mensagens, dádivas e dons, filósofos e profetas, a voz rasga como cedo, mas para respeitar esta forma de dar, desenvolve há várias décadas, é do beco mais escuro, que ventos que ilumina o meu futuro, talvez um dia eu encontro daquilo que procuro, mas mesmo que eu não encontro, a minha música faz a ponte entre a minha sobrevivência e um olhar sobre o horizonte, pela poesia que nunca foi dita, a rima que nunca foi escrita, eu abro o dicionário e faço amor com a palavra mais bonita, porque eu trago o que é o movimento, o que tu já sabes. É o conhecimento, então vê a forma que eu canto e que eu faço meus versos, que a minha música te leva a um novo universo, porque eu trago o que é o movimento, o que tu já sabes. É o conhecimento, então vê a forma que eu canto e que eu faço meus versos, que a minha música te leva a um novo universo. Ai, a um novo universo. Diz aqui que a minha música te leva a um conhecimento. Uou! Uou! Uou, 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 uou! A aula do Vandinho. Do Vandinho começou. Vamos lá? Vamos continuar. Então aí, ó, meu convidado, MC Cheg, né, chegou aí, né, chegou chegando, né, como a gente fala, né? Olha só, gente. Então, a letra é muito grande, a gente vai fazer uma análise bem, né, superficial, né, para a gente começar a nossa reflexão sobre o tema do conhecimento. Então, de cara, quando você começa a analisar a letra da música aqui do MC Cheg, você está vendo aí, né, eu estou projetando para você a letra dela, então ela já começa falando sobre Deus que tu rezas, não sei qual é o Deus que tu rezas. Então, Deus, aqui divindade, tem tudo a ver com religião, e religião é um tipo de conhecimento. A religião condiciona o nosso olhar para o mundo, né? E ela nos ajuda a ver o mundo de uma determinada forma. Então, a gente pode olhar a religião como uma forma de conhecimento. Também algumas palavras-chave, se eu chamar a atenção de vocês aqui, ó, orquestra, melodias, sintonia, enfim, música. A arte, a música, a arte é um tipo de conhecimento. Olha só essas outras palavras aqui, prática e teoria. Há conhecimentos que você adquire com a prática, né? Depois a gente vai até falar na frente sobre o empirismo, né? E há outros que são ligados à teoria, né? A gente vai comentar sobre a corrente filosófica do racionalismo. Racionalismo valorizava mais a teoria, já o empirismo mais a prática, né? E aqui a lua do conhecimento, né? O profano e o satírico, até tem uma expressão, né, para opor o sagrado e o profano, né, que são temas ligados com conhecimento religioso, o satírico, né, com a sátira, o teatro, a brincadeira, a arte, né, a comédia, né? Então, são assuntos, né? A Odisseia, que faz referência à questão da mitologia grega também, dos escritos gregos, os escritos tanto de Hesíodo, como também a gente poder pegar aí os escritos, né, de Odisseu, relacionados com a vida de Odisseu, né? Então, dos grandes poetas gregos, né? Principalmente Hesíodo, né? E Homero, né? A Odisseia está muito ligada a Homero. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, sereias também, aí, ó,
faz referência a seres mitológicos também ligados com os mitos, que é um tipo de conhecimento. É interessante essa frase do MC Cheg aqui, ousa ou tenta compreender o que odeias, esteja realmente preparado, né? Aprende, e aprender tem tudo a ver com conhecimento, conhece o que receia, né? Então, aquilo que a gente mais receia, aquilo que a gente mais tem medo, talvez é aquilo que a gente precise se lançar para conhecer. A gente não pode ter medo nessa dinâmica do conhecimento, né? E aí, quando a gente está entrando nessa dinâmica desse mundo inusitado, essa nova realidade que o conhecimento traz para a gente, é como se a gente estivesse seguindo para um novo mundo, né? Como um lugar ainda não explorado, né? Como galáxias distantes, né? Então é importante a gente estar se lançando, buscar verdadeiro conhecimento e não informação, né? Hoje nós encontramos, principalmente nas redes sociais, muitas fake news, muitas informações, meias conhecimentos. Então é importante se aprofundar na busca do verdadeiro conhecimento, né? Como ele diz, né, o MC Cheg, não te contentes a ver as coisas por fora, tenta ver as coisas por dentro. Esse processo do aprofundamento que a filosofia tanto apregoa, que a filosofia tanto incentiva, né? E aí o refrão, né? O conhecimento, interessante é que ele é sempre um movimento. Nós saímos de uma atitude de estagnação, de ficarmos parados e irmos em direção a novas informações, a novas situações, né? Então o conhecimento, ele leva a gente a um movimento, né? E de novo aí falando sobre o novo universo, né? A minha música te leva ao novo universo. Então, aí basicamente aqui nas próximas estrofes, então vou retomar algumas coisas, vou falar sobre as rimas, as batidas, o ritmo, as rimas que você encontra na poesia, que é um tipo de arte também, bailarinas, né? Então a dança, os instrumentos, fazendo referência à música de novo, falar todos os dialetos e escrever todos os alfabetos. Então a linguagem é um tipo de conhecimento, é importante para o conhecimento, não só para registrar o conhecimento, como também para divulgar o conhecimento. A nossa linguagem, ela é portadora de conhecimento, ela é um veículo para você reproduzir conhecimento, para você ensinar conhecimento, né? Então, tem tudo a ver com conhecimento. Aí volta as palavras, né? De novo, relacionado com a questão da linguagem, né? Os códigos também estão relacionados com o conhecimento, o discurso, o universo melódico, retoma o tema da música, linhas de pautas, astronautas, os conhecimentos científicos, vamos dizer assim, a astronomia. E o conhecimento, ele pode ser realidades físicas, como criminosos e polícia, são coisas concretas, são pessoas concretas, mas eles também podem ser realidades fictícias, né? Então, eu posso falar, por exemplo, de um sentimento, como o amor, a paixão, não é uma coisa concreta, física, mas é uma coisa existente. É algo com o qual eu posso ter conhecimento também. Beleza? Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, o conhecimento, ele também toca no tema da verdade e das mentiras também. A cultura, ela é portadora de conhecimentos, cultura antiga, cultura atual, né, cultura contemporânea, né? Eu já falei da música, o entretenimento, então ele traz para a gente um tipo de conhecimento. Aí volta a questão dos sentimentos, sobre o amor, até mesmo o silêncio, ele pode ser também portador de conhecimento. Os sentimentos, então os sentimentos, os nossos sentimentos, sentimental, ele pode ser portador, veículo de conhecimento, né? E há ideias que vêm dos livros, mas há também aquelas que não vêm dos livros, que podem chegar para a gente aí, um novo tipo de conhecimento, né? E aí retomamos o refrão de novo. E aí, para concluir, né? Então, ter conhecimento, né? Ter acesso a novos conhecimentos, é como você alçar voos para a liberdade, meninos e meninas. Então, eu não posso me cansar de buscar novos conhecimentos.
o conhecimento ele me torna livre. O conhecimento me torna livre. Então aqui o MC Chega ele vai dar muitas metáforas, vai falar de várias formas, de formas variadas, né? Então dando a gente, levando a gente a entender um pouquinho essa dinâmica da busca do conhecimento, né, que vai nos levar a uma maior liberdade, a uma maior autonomia, né, e atitudes novas, vai provocar em nós atitudes novas. Só para concluir, né, então, retoma aí o tema da poesia. O conhecimento ele vai ajudar na minha sobrevivência no mundo, né? O mundo ele se torna menos obscuro quando eu adquiro novos conhecimentos. Beleza? Espero que você tenha gostado, né, do MC Chega e da reflexão que ele traz para a gente sobre o conhecimento. Então, como eu falei para vocês lá no início, quando eu estava iniciando a nossa aula aqui, videoaula, eu comentei para vocês que eu falar de conhecimento ou relacionar a filosofia com conhecimento é uma coisa basicamente óbvia, né? É uma coisa totalmente esperada, porque a própria filosofia ela é busca do conhecimento, ela é busca da sabedoria. Então, o conhecimento ele está diretamente casado com a filosofia, galera. Diretamente casado com a filosofia. Beleza? E aí, né, uma imagem que reflete muito bem essa transmissão de conhecimento de duas pessoas, né? E aí várias coisas podem se representar esse conhecimento, os esportes, as artes, a astronomia, os sons, a linguagem, os conhecimentos químicos, científicos, biológicos, né? Enfim, as redes sociais. Eu poderia falar de uma série de coisas, né, como fonte de conhecimento. Mas, então, nós estamos falando sobre conhecimento, meninos e meninas, né? Então é importante nós entendermos um pouquinho melhor sobre essa área da filosofia que estuda o conhecimento. Então, essa área da filosofia que estuda o conhecimento, né, só falando, talvez vocês não saibam, mas existem várias áreas dentro da filosofia. Tem a ética, que vai estudar sobre os valores, sobre os comportamentos. Você vai encontrar a filosofia da ciência, que vai estudar sobre ciência. Você vai encontrar, por exemplo, a filosofia da religião, que vai tratar sobre o tema da religião, daquilo que tem comum das religiões. Você vai ter a filosofia da cultura, que vai discutir sobre o tema da cultura. Enfim, existem várias áreas. A história de filosofia vai falar um pouco sobre os vários filósofos e o que cada um pensou ao longo da história, né? Então, existem várias áreas. A antropologia filosófica também é muito importante. Ela fala sobre as visões de ser humano ao longo da história. Só que nós vamos enfatizar aqui na nossa aula de hoje a teoria do conhecimento. Essa área da filosofia que vai tratar sobre o tema do conhecimento. Essa área da filosofia, chamada teoria do conhecimento, ela também é conhecida como epistemologia, né? Como está escrito aqui na nossa tela aí, ó, vocês estão vendo. Crítica do conhecimento e gnoseologia. No fundo, essas três palavras ou três expressões, elas são sinônimos para a teoria do conhecimento. Quer ver só? Olha só. Por exemplo, toda palavra na língua portuguesa que você vai encontrar esse sufixo logia, esse sufixo normalmente, na maioria das vezes, ele está ligado à palavra grega logos. Logos. E aqui eu fiz a transliteração dela, né, para o português, como se pronuncia, que significa discurso, teoria ou estudo. Exemplo, biologia. Bios, em grego, é vida. E logia, estudo, discurso. Então, a biologia vai fazer o quê? O discurso da vida, a teoria sobre a vida, o estudo. A palavra psicologia. Psique, ou psirre, também psirre, em grego, é alma. Ou eu poderia traduzir numa linguagem moderna, mente. Mente. E aí, o que então a psicologia estuda, né? Porque logia é estudo, né? Seria o estudo da mente, o estudo da alma humana, o estudo vamos dizer, do psiquismo, do interior, da interioridade do ser humano. Então,
na maioria das vezes você vai encontrar essa palavra logia, esse sufixo logia, associado a uma outra palavra, e aí você vai ter o significado completo, né? Episteme, nós já falamos no trimestre passado, quando nós estudamos Platão. Para Platão existiam dois tipos de conhecimento, um conhecimento chamado doxa, que era o conhecimento opinião, e esse outro conhecimento chamado episteme, que era o conhecimento verdadeiro, o saber verdadeiro, o conhecimento ciência, não no sentido de ciência na atualidade, gente, mas ciência nos moldes do entendimento grego antigo, né, de conhecimento rigoroso, conhecimento profundo, um conhecimento mais sistemático, ok? Crítica. Aí você pode ouvir assim, você está falando de crítica, eu sei o que é crítica. Crítica é falar mal. Olha, então, no nosso dia a dia, no senso comum, quando a gente ouve falar a palavra crítica, a gente logo lembra de falar mal, né, do sentido de falar mal de alguém, de você criticar alguém. Só que aqui, para a filosofia e em sentido científico, a palavra crítica, ela significa análise ou investigação profunda. O que nós fizemos, por exemplo, agora quando a gente estava estudando e analisando, investigando a música do MC Shag, querendo entender o sentido da sua letra? A gente estava fazendo uma crítica. Então, crítica aqui, dentro da filosofia, e crítica aqui, dentro da área das ciências e da área do conhecimento, significa você fazer uma investigação profunda, uma análise profunda. E gnoses, né? Porque a gente falou de gnosiologia, né? Gnoses, né? Gnoses, do grego, também está ligado a um tipo de conhecimento profundo, um conhecimento superior, um conhecimento elevado, né? Um conhecimento que me daria uma luz para conhecer coisas até então não conhecidas, né? Então, isso que significa gnose. Aí vai ficar claro para a gente, para entender aquelas palavrinhas, né, que, no fundo, são sinônimo para a teoria do conhecimento. Por quê? Epistemologia, como a gente comentou, episteme é conhecimento profundo, um conhecimento rigoroso. Então, é o estudo desse conhecimento profundo, né? A palavra epistemologia. Crítica do conhecimento, também uma investigação, uma análise profunda do conhecimento. E a gnosologia também é o estudo desse conhecimento mais profundo, desse conhecimento elevado. Beleza? Vamos então tocar nosso bonde, seguir o nosso caminho, né, nossa teoria do conhecimento, nosso estudo do conhecimento. Mas afinal, Vandinho, você falou, o que é, afinal, conhecimento? O que nós queremos dizer quando nós estamos falando de conhecimento, né? Vamos então pegar o cerne da nossa reflexão sobre o conhecimento, sobre a teoria do conhecimento. Então, conhecimento vem do latim cognoscere, né? Ato de conhecer. Aí você vai rir assim da minha cara e falar, Vandes, você me disse muita coisa, né? Você me trouxe uma informação nova. Conhecimento é o ato de conhecer? Pois é, então, mas aqui tem uma coisa, vamos dizer assim, que está subentendido, né? O conhecimento é um ato. Lembra que eu falei para vocês? É um movimento de busca de conhecer, de entender, de compreender, né? Ato ou efeito de conhecer, de tentar entender as coisas que estão à nossa volta, as coisas com que a gente se relaciona. Então, esse é o sentido da palavra conhecimento, né? Então, esse movimento, esse ato, essa busca, esse efeito de, vamos dizer assim, correr atrás, no sentido metafórico, de entender e de compreender aquilo que a gente não entende, que a gente não compreende. Beleza? E aí, a gente vai entender, a gente vai compreender, parece que até que eu estou fazendo um pleonasmo aqui, né? Usando tantos sinônimos, que o conhecimento, ele não vai ser uma coisa, mas ele é uma atitude, ele é um movimento. E, acima de tudo, galera, ele é uma relação. Como assim uma relação? Então, a gente se relaciona com as coisas afetivamente, né? Então, o conhecimento, ele não é uma coisa estática, ele não é algo parado,
mas ele sempre muda e evolui, porque ele está num processo dinâmico, e eu sempre vou ter um ganho quando eu entro nessa dinâmica do conhecimento. Vamos caminhar mais um pouquinho que você vai entender, né? Por exemplo, você está vendo aí duas figuras, uma figura parecendo um ser humano, né? Um ser humano bem mal feito, e uma caixa aqui, uma caixa, um cubo, não sei, a gente pode colocar a nossa imaginação aí para rolar aí, né? Vamos dizer assim. E vocês estão vendo essas setas, uma seta ligando esse bonequinho, esse ser humano, a essa caixa, e uma outra seta saindo da caixa e ligando ela ao bonequinho que representa o ser humano. O que isso significa, professor Wanderson? A relação que existe entre esses dois, entre esse bonequinho aqui e entre esse cubo aqui. Vamos chamar esse bonequinho de sujeito. Por que sujeito, professor? Você está falando lá da língua portuguesa, né, que tem sujeito, né, e objeto. Não tem nada a ver com a língua portuguesa. Ou melhor, tem e não tem, né? Tem e não tem, né? Mas aqui o sujeito vai ser entendido, galera, como eu e você. O ser humano que conhece, o ser humano que tem consciência. Então eu não posso, por exemplo, chamar, aqui no nosso entendimento da teoria do conhecimento, uma agenda, um livro inanimado de sujeito. Talvez na língua portuguesa, ele vai estar lá quando eu vou estar falando alguma coisa do livro, da agenda, né? Essa agenda é isso, essa agenda é aquilo. Eu vou tratar lá, dentro da estrutura da linguagem, a agenda como um sujeito. Mas aqui na teoria do conhecimento, na nossa disciplina, quando eu falo de sujeito, eu não estou tratando o sujeito no mesmo sentido da língua portuguesa. Eu entendo o sujeito aqui como um ser humano, uma pessoa que possui consciência e que pensa. Então, eu e você, só eu e você que está me escutando, podem ser considerados como sujeitos, porque nós pensamos. É nós que conhecemos o mundo à nossa volta, ok? Nós que estamos buscando o conhecimento. E aquelas coisas que estão se relacionando conosco, que estão sendo conhecidas, que estão sendo descobertas, isso a gente vai chamar de objeto. Então, para que haja conhecimento, galera, vai ter que ter esses dois polos. O eu que conhece, o sujeito que está conhecendo, eu e você, curioso, que está buscando os novos conhecimentos, e as coisas que estão sendo buscadas, as coisas que estão sendo conhecidas, as coisas que estão sendo, vamos dizer assim, desbravadas, que estão sendo encontradas por nós, que são os objetos. E aí esses objetos podem ser tanto coisas físicas, igual, por exemplo, eu estou agora falando dessa agenda. Eu estou com uma agenda nas mãos e eu estou me relacionando com ela. Então, ela é, para mim, neste momento, um objeto de conhecimento. Ela é um objeto físico também, ela é uma coisa física, mas além de coisa física, ela é um objeto de conhecimento, porque é uma coisa que eu estou conhecendo melhor. Quando eu abro, eu vejo as suas páginas, eu me deparo assim, com o que ela tem de possibilidade, como agenda para mim, né, de facilidade, de ajudar na minha organização pessoal. Ela é algo que está sendo conhecido por mim. Quando eu falo, por exemplo, de qualquer coisa, essa coisa, ela está sendo para mim um objeto de conhecimento. Mesmo coisas abstratas, como eu falava para vocês lá atrás, né? Por exemplo, o amor. Se eu pergunto para você assim, ô fulaninho, fulaninha, meu aluno e minha aluna, meu querido estudante, fale para mim sobre as suas experiências de amor. Você conhece? Você tem conhecimento do que é o amor? Aí a pessoa vai falar da sua experiência que ela teve com o amor, da sua relação que ela teve com o amor. Aí, peraí, você vai falar, tá, professor, mas
O amor não é uma coisa física como a agenda, mas ele é um objeto de conhecimento. É uma coisa que algum dia eu me relacionei ou eu não me relacionei. Então, se eu conheço, eu vou falar que eu conheço o que eu vivi. Se eu não conheço, eu vou falar o que eu não vivi. Então, eu conheço ou eu não conheço? Eu fiz essa experiência ou não fiz essa experiência? Eu me relacionei ou não me relacionei? Então, os objetos, eles podem ser coisas físicas ou não. Eles também podem ser, em determinado momento, pessoas. Como assim, professor? Pessoas. Porque quando eu estou falando de uma outra pessoa, essa pessoa, ela é para mim, naquele determinado momento que eu estou falando sobre ela, como um objeto de conhecimento. Professor, então você está querendo dizer que você tratando essa pessoa como se fosse um objeto? Não, ela é uma pessoa. Mas no momento em que eu começo a falar sobre ela, ela se torna para mim um objeto de conhecimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para não ficar muito confuso. Vocês estão acompanhando a minha videoaula agora. Aí depois, um colega seu que é de uma outra escola vai perguntar: pô, eu fiquei sabendo que você é aluno do Vandinho, né? O Vandinho lá da Escola Clóvis. Me diga uma coisa, como que é o Vandinho? Como que são as aulas do Wanderson de filosofia? Aí você vai começar a falar de mim para ele. Então, naquele momento, eu que sou uma pessoa, eu vou estar sendo tratado por vocês dois como um objeto de conhecimento. Porque você vai falar para aquela pessoa, para aquela terceira pessoa, daquilo que você conhece sobre mim, daquilo que você sabe sobre mim, e a outra pessoa vai estar tendo conhecimento a partir da sua fala, das minhas aulas. Então, você está me entendendo? Então, a minha aula pode ser um objeto de conhecimento. Eu posso ser um objeto de conhecimento quando eu estou falando, quando alguém está falando de mim, ou quando eu estou falando de uma outra pessoa. Entendeu? Então, coisas, pessoas, coisas físicas ou não, abstratas ou não, ela pode ser objeto de conhecimento. Então, no conhecimento, vai ter sempre esse processo de captação. Aqui está a estrutura básica do ato de conhecer. De um lado, o sujeito, que conhece, que pensa, que raciocina, e do outro lado, o objeto. É aquilo que está sendo conhecido. É aquilo daquilo do qual está sendo falado. É aquilo do qual está sendo conversado. O que está sendo conversado. O assunto, o tema, vamos dizer assim. Tá certo? E aí, o conhecimento, ele vai sempre rolar, ele vai estar sempre acontecendo a partir dessa minha relação de sujeito com esse objeto que está sendo conhecido. Beleza? Aqui, só para ilustrar, então tá aí o pensador de Rodin, ele tá lá num bar, estava muito cansado, né? Tomando uma cervejinha. Então, aí alguém chega para ele e fala: como que tá essa cerveja? Aí ele vai e começa a falar: olha, a cerveja é boa, a cerveja é ruim, a cerveja dessa marca é maravilhosa. Então, ele é um sujeito e a cervejinha lá que ele está tomando, ela é naquele momento para ele um objeto de conhecimento. E aquela informação que ele tem sobre aquele objeto, aquela relação que ele estabelece com aquele objeto, com aquela coisa que ele está se referindo, é o conhecimento. Olha só essa fruta que está sendo comida por essa pessoa, por essa mulher, possivelmente aí uma mulher. Por isso que a gente não veja o rosto, dá para a gente pressupor que é uma mulher. Se eu comentar com outras pessoas sobre a experiência que eu tive, a relação que eu tive com essa maçã, se foi boa ou ruim, se ela estava gostosa ou não, eu vou estar apresentando um conhecimento. Eu sou o sujeito, essa moça é o sujeito, e a maçã com a qual ela se relacionou é o objeto. E aí, galera, para concluir a nossa aula de hoje sobre teoria do conhecimento, né? Então, só reforçando, igual aqui tem um casal de namorados, né? Uma pessoa chega para a namorada e pergunta para ela como que é o namorado dela. Ela não está junto com ele, aí ela vai começar a falar sobre ele. Então, naquele momento, o namorado da moça, ele está sendo tratado, não que ele é, mas ele vai estar sendo tratado como objeto de conhecimento. A mesma coisa também em relação ao jovem
quando ele também está falando sobre a sua namorada. Então, ela também está sendo tratada como objeto de conhecimento. E as coisas com que a gente nos relacionamos no nosso dia a dia, como esse menininho aí que está lendo o seu livro, né? Ele está obtendo informações, beleza? E aí, essa relação que ele está estabelecendo com o livro, ela também está dando a ele conhecimento tanto do livro como das informações que o livro traz para ele. Tá certo, galera? Legal, né? Então foi interessante aí a gente estar estudando, se aprofundando um pouquinho sobre o tema do conhecimento, e na próxima aula tem mais. Nós vamos falar sobre a fonte do conhecimento. Então eu espero você, hein? Conto com a sua presença na minha próxima aula de filosofia. Forte abraço! Tchau, tchau!